Diálogo Cósmico, Namastê pessoal, pessoal da Rede Gubef, de Nova Iguaçu, Wagner Vital, pessoal da Rede TVJ, São Tomé das Letras, Joel, Karen, pessoal da Reunindo Bem, o Marco Chiorato, meus amigos todos que transmitem os meus áudios, os meus vídeos. Namastê a todos, um agradecimento sempre pela gentileza, pela atenção, pela audiência que vocês prestam a mim, né? E eu sempre buscando um tema diferente e buscando fazer valer o tema diálogo cósmico, e para tanto eu procuro me interessar pelo que os ouvintes me falam, né? Então, por exemplo, como que eu mantenho o sentido da palavra diálogo cósmico se eu estou sozinho aqui? Porque antes de eu fazer esse programa, eu conversei com pessoas, né? Então, hoje eu conversei com um rapaz que me inspirou, ele chama-se Logan Luiz. O Logan Luiz, né? Me lembrou do Logan, tem um filme chamado-se Fuga no Século 23, Logan's Run, onde tinha o Logan era um Sandman, ele matava as pessoas. Era um mundo no futuro onde tinha escassez de recursos, tinha havido uma guerra mundial, e as pessoas viviam no subterrâneo, muito como os ETs vivem, isso é muito interessante, em bases subterrâneas, em cidades subterrâneas, só que pela questão dos recursos, as pessoas viviam apenas 30 anos. Quando chegava a 30 anos, eles seguiam uma religião que mandava eles se renovarem. Eles subiam num carrossel e uma coisa disparava, matava-os, todo mundo que atingisse 30 anos, né? E então tinha os amarelos, os verdes e os vermelhos. Os vermelhos estavam chegando perto, eram as frutas maduras chegando perto de colher. E o Logan Run, o Logan era o Michael York. Ele matava quem quisesse viver mais. Então, as pessoas que queriam viver mais tentavam escapar da cidade. Ele ia lá e matava. Aí ele conhece, acho que não sei se é a Jessica Lange, a menina. E aí eles começam a ir atrás de um fugitivo e acabam descobrindo que tinha gente, que era possível viver depois dos 30 anos, e encontram um homem velho no que seria as ruínas de Washington. É muito louco esse filme. Os filmes de ficção científica dos anos 70, 77 eram muito bons. Eu lembro que eu era criança, a minha mãe me levou, eu tinha 14 anos. O filme era para 18, porque o tema era forte, tinha cenas de nudez, que o casal ficava nu uma hora, ou porque o filme era violento, sei lá, foi colocado para 16 anos ou 18 anos, 16. E minha mãe tentou me levar, mas eu não consegui passar. E uma outra vez eu passei e consegui assistir, né? Essa chatice de censura, né? Se a criança está interessada é porque ela já está em capacidade de entender, né? Tanto que eu assisti o filme, não achei, gostava muito de ficção científica e continuo gostando, né? Embora eu não ache que algumas pessoas misturam um pouco ficção científica com ufologia. Outro dia um rapaz me falou assim: onde moram os Klingons? Eu falei assim: os Klingons moram em Star Trek, né? Não vamos misturar os alhos com os bugalhos, né? Como dizem os portugueses. Bom, mas o Logan me perguntou se eu podia falar um pouquinho sobre um termo hindu. Esses termos hindus são muito mal usados, sabe? Existem muitas sociedades esotéricas que se apropriam de palavras indianas e fazem de tudo com aquilo. E uma dessas palavras é registro akáshico, né? Eu vou tentar abordar um ou dois desses termos indianos que eu considero mal usados. Antes de falar um pouco de mim, eu estudei budismo por mais de 15 anos. Eu comecei na Holanda, eu morei na Holanda de 91 a 97, né, para explicar um pouco isso. Em 91, 92 eu comecei a frequentar uma casa de budismo Hinayana ou Theravada, né, que é aquele budismo mais antigo, aquele budismo do sudeste da Ásia mesmo, que o pessoal veste laranja. Comecei a frequentar isso na Holanda. Quando eu vim para o Brasil, eu tive passagens pelo budismo de Terra Pura, o Jodo. Conheci o Nichiren, mas não entrei. Conheci o tibetano, budismo tibetano, o centro Mahabodhi, aquele da Lama Tsering também. Achei legal, mas também não aderi.
O Zen também eu conhecia, a monja Koen, que é uma grande monja zenista brasileira, né? E tudo isso, mas nenhuma delas me bateu. Eu acabei voltando para o Theravada, que foi o budismo Hinayana, tem em Santa Teresa, em Belo Horizonte, São Paulo. Tem poucas representações. Aqui em São Paulo é a Casa de Dharma. Na época que eu frequentei era na Rua Antônia de Queiroz, ali perto do Shopping Frei Caneca. Agora é na Rua Augusta, 2333, alguma coisa assim. Fiz vários retiros com eles, estudei o Dharma com afinco. Depois teve uma fase que eu comecei a me desinteressar um pouco, porque eu achava aquilo muito restritivo, eu queria me meter com ufologia, e eles achavam que a ufologia... isso é uma coisa muito interessante no budismo. No budismo existe uma coisa que é chamada de desejo imaterial, ou ambição imaterial. Por exemplo, a ambição material é aquela que todo mundo conhece, que é a ambição por carros, casas, mulheres, homens, grana, né? É aquela ambição corriqueira. E existe uma outra ambição no segundo budismo, que é a ambição imaterial. A ambição imaterial, o que que é? É o desejo de ser poderoso espiritualmente, se tornar um mago, se tornar um bruxo, se tornar um paranormal, levitar, prever a mente dos outros. Isso chama-se ambição imaterial. E no budismo, pelo menos no budismo Theravada, que eu frequentei, no budismo Hinayana, era considerado, o Hinayana é considerado pejorativo, se fala Theravada. No budismo Hinayana isso era considerado pecaminoso, desejar poderes mentais. Os hindus chamam os poderes mentais de siddhis. Os siddhis são a clarividência, a clareaudiência, a premonição, as habilidades de telecinesia, as habilidades de precognição, né? Todas essas habilidades, bilocação, levitação, todas as habilidades paranormais, os hindus chamam de siddhis, e desejar ter um siddhi, siddhi que a gente escreve S-I-D-D-H-I, um siddhi, né? E desejar obter o siddhi é considerado no budismo, e não sei se no hinduísmo, mas no budismo é considerado na maior parte das correntes como algo pecaminoso, algo errado. O Buda condenava essa ambição. Ela falava assim, você trocar a ambição material pela ambição espiritual é a mesma coisa. Você querer deixar de ter carro, casa, ser rico, e simplesmente desejar se tornar um bruxo ou um mago poderoso, também é tão ambição quanto, né? Então, e aí, por exemplo, como eu comecei a mexer muito com ufologia, e que eu falava que ufologia abria paranormalidade, que cada vez que eu via disco voador, cada vez que eu via disco voador eu ficava mais paranormal, que eu comecei a ter visões, que eu comecei a ter sincronicidades, que eu sonhava com o número 17 que se repetia, que eu olhava no relógio e dava 17, 17, que isso simbolizava sei lá o que, entendeu? Então, por tudo isso, eu não era bem visto na comunidade, entendeu? Porque eu era visto como um sujeito desobediente das regras, ambicioso, né? E no certo sentido era mesmo, entendeu? Admitir, entendeu? A minha reptilianidade falou mais alto, né? Eu acabei parando de ir porque eu via que eles não apreciavam o meu comportamento, entendeu? Não me mandaram embora, mas olhavam assim pra mim de uma forma meio estranha. Mas eu aprendi muita coisa sobre Índia, sobre Oriente, sempre estudei, sempre gostei de estudar, nunca fui pessoa de ficar querendo ouvir falar. Eu sempre vou na Wikipedia, vou no Google, pelo menos, né? E vou nas referências, vou nos sites. Hoje em dia você pode acessar sites da Índia com facilidade, sites americanos ou europeus de grande confiabilidade. Né? Então você não precisa ficar escutando fofoca do vizinho, da vizinha, sobre o que são as coisas. Mas, de qualquer forma, o que é o registro acástico? O registro acástico vem da palavra akasha, que em sânscrito significa o céu, o akasha. A-K-A-S-H-A
significa akasha, céu. Então, o registro akáshico nada mais é do que aquilo que no cristianismo a gente fala que está escrito no céu, que São Pedro tem todos os registros, né? Está escrito perante Deus, ou no céu, ou no paraíso, tudo que você fez está escrito. Isso existe na cultura egípcia. Quando a pessoa morria, o coração dela era pesado, né? E tinha uma pena. Se a pena pesasse mais do que o coração, se a pena pesasse menos que o coração pesasse mais, você não ia pro mundo dos virtuosos, né? Então, existia também o akáshico, esse conceito de que Deus sabe tudo, ou de que os deuses sabem tudo, e de que você vai ser julgado, né, pelo que você fez, sempre existiu, tanto no Egito Antigo, como na Índia, como no budismo. Só que no enfoque do budismo e do hinduísmo, o akáshico serve para registrar essencialmente os karmas, né? Quer dizer, o que está lá guardado no registro akáshico é tudo que você fez no passado, no presente e até no futuro. Isso é muito interessante, que o akáshico, existe uma controvérsia se o akáshico mostra o futuro, né? E aí que então, por exemplo, você conseguiria descobrir todos os maus karmas. Por que, por exemplo, nessa vida, aquela pessoa nasceu, sei lá, toda torta? É porque na outra vida ela foi um torturador. Então isso está lá nos registros akáshicos. E seria inegável perante a lei do karma. Porque no budismo, assim como no hinduísmo, Deus não apita em dar tal castigo. Você cria seu castigo e sua recompensa com o seu karma, tá? É automático, não precisa ser julgado pelo divino, né? Ele é o resultado natural de ação e reação natural do que você fez. Então não precisa ser julgado na espiritualidade ou por Deus. O karma, ele se auto aplica, né? Quer dizer, por exemplo, você matou alguém vai te matar. Você roubou alguém vai te roubar. Você falou mal de alguém vai falar mal de você. Você aleijou alguém vai aleijar você. Entendeu? No karma. E isso estaria no registro akáshico. Aí vão existir diversas correntes, tanto do hinduísmo como do budismo, né, etc., que falam desse mundo akáshico, né, e descreve de formas diferentes, né. Alguns dizem que ele está espalhado por todo o universo e que de qualquer lugar do universo você consegue acessar, porque o éter, no Oriente existe o conceito de éter, né, e até coincide com a ideia de matéria escura, né, da física atual, de que existe uma matéria não perceptível, mas permanente em toda parte, que seria o éter ou a matéria escura, né? Até que o Laércio Fonseca fala que são as dimensões sutis, né? A gente pode teorizar sobre isso, mas o registro akáshico estaria lá. Outras pessoas falam, por exemplo, a Dolores Cannon, ela falou assim, por exemplo, sobre o registro akáshico, né, sobre os registros akáshicos, que existem na galáxia grandes bibliotecas, né, e que nessas bibliotecas estão as vidas de todas as pessoas, vamos dizer, em microchips, né, como se existissem assim pendrives com todas as vidas do universo, né, uma coisa mais fácil da gente entender como ser humano, de que existiria um grande setor que pode ser acessado, né, uma central, e que ali estão registradas as vidas de todos os seres vivos. Aí perguntaram uma vez para Dolores Cannon, isso é um detalhe muito interessante sobre registro akáshico, né, se era possível, por exemplo, por que duas pessoas diziam que era uma Cleópatra, ou por que várias mulheres diziam que era uma Marilyn Monroe, ou por que várias pessoas diziam que tinham visto o Holocausto. Bom, o Holocausto, milhões de pessoas morreram, vamos dizer. Uma coisa única, por exemplo, várias pessoas diziam que era uma Cleópatra, né? Ele falou assim, como que eu vou saber quem é a real Cleópatra? E a Dolores Cannon postulou uma coisa muito interessante. Ela falou assim, como o registro akáshico
é eterno e acessível a todos, qualquer um pode entrar na Cleópatra e sentir a Cleópatra, né? Então a saída que a Dolores Cannon deu para esse dilema, né, é de que você pode ser o Napoleão ou a Cleópatra vivendo o registro acástico. Você pode entrar ali, você pode sentir o que ela sentiu, ou o que o Napoleão sentiu, ou o que, sei lá, o que Herodes sentiu, o que Jesus sentiu. Você poderia acessar todos os seres que passaram pelo universo, né? E ter um vislumbre da vida deles, sentir, não ver um filme, mas ser aquele ser por um segundo, por um minuto, por uma hora, por um dia, né? É uma coisa interessante. Mas tradicionalmente, o que se fala, existem especialistas em registro acástico, que são hipnoterapeutas, que são hipnoterapeutas como a Cássia Faria, tem outros milhares que existem, que tem alguns por vidência, alguns por hipnose, né? Eles conseguem ver quais são suas vidas passadas e por que você carrega certas características. Tem aquela que gosta de constelação familiar, a pessoa vê as vidas passadas, vê que tua mãe foi tua filha, quando ela era tua filha você foi mau pai, e aí agora ela é uma mãe ruim, né? Tudo isso tem a ver com o registro acástico, ver as vidas passadas. Eu vou ler um pouco aqui sobre a definição. Eu encontrei um site bacana sobre registro acástico. O Akasha é uma biblioteca das ações da alma, pensamentos e emoções. Quer dizer, também as emoções que aquela pessoa sentiu podem ser revividas, que tiveram um lugar da Terra e outros sistemas planetários. Então você também poderia, no meu caso, ou no caso de pessoas que se acreditam em reencarnação extraterrestre, está, na verdade, acessando o registro acástico de um outro ser. Então, por exemplo, a Dolores Cannon, ela foi muito interessante. A Dolores Cannon foi uma grande cientista da hipnose, né? Uma mulher muito admirável. A gente, infelizmente, faleceu que chegou a hora dela, né? Mas faleceu ano passado, né? Não tivemos a oportunidade de conhecê-la. Quase veio para o Brasil. A Dolores, ela fala que, por exemplo, que às vezes é muito difícil, se não impossível, saber qual vida você realmente viveu. Por exemplo, às vezes a gente descobre numa regressão hipnótica, isso aí eu precisaria até perguntar para Cássia ou para outros, que às vezes aparece, por exemplo, coisas que às vezes não dão sentido. Por exemplo, uma pessoa viveu no século em 1940, em 1960 em países diferentes. Quer dizer, não, você fica assim, mas como é que pode, né? Não deu tempo daquela pessoa crescer e ficar adulta, né? Às vezes acontece isso, por exemplo, a pessoa se vê em muitas vidas, mas em muitas vidas que se contradizem. Por exemplo, se a pessoa teve 4 vidas no século passado, não é possível, entendeu? Você fala assim, poxa, mas ela viveu então 20 anos cada, né? Mas ela se viu velha, então assim, fala, pô, mas como é que pode, né? Então, assim, por exemplo, uma das teorias que a Dolores lançou é que os registros acásticos são livres. Então você pode se ver na Idade Média sem ter vivido na Idade Média. Você pode se ver como um reptiliano sem tecido, você pode se ver como um Grey sem tecido, você pode se ver como... Você simplesmente entra no mundo deste outro ser através do Akasha. Porque tudo está escrito no éter, tudo está registrado na memória do universo. Não é viajar no tempo, é simplesmente sentir. Eu não sou muito fã de viagem no tempo, não acredito muito. Eu acredito que você pode reviver pela caixa. Está escrito nas moléculas, está escrito no éter, está escrito em algum lugar que aquilo aconteceu. E você pode reviver de alguma forma. Todos os eventos de pequeno ou grande porte são permanentemente gravados na grade eletromagnética do planeta e do cosmos. Todo mundo tem a habilidade de se conectar com a fonte primordial como detentor do registro espiritual e é capaz de chamar todos os seus orientadores multidimensionais para receber as respostas de suas próprias perguntas. Aí tem uma outra frase hindu muito bonita, né? Que fala assim, às vezes as pessoas falam assim, poxa, né? Por exemplo, Sai Baba faleceu.
agora eu perdi meu guru, eu tô órfão no mundo, né? E aí tem um ditado hindu que fala assim, quando falta um guru, tem o guru interior. Porque na verdade o guru é só um facilitador, você tem todas as respostas na sua alma. Você, a partir do momento que pela yoga ou pela meditação você consegue aprender a ouvir teu interior, né? Aquela tua voz interior em profundidade, existe uma voz interior mais superficial e existe uma voz interior mais profunda, o que os seguidores de Crowley também chamam de SAG, de Sagrado Anjo Guardião, né? A tua verdadeira vontade, a tua última, a tua vontade suprema, o eu superior, tem vários nomes para isso daí, né? Mas em suma significa, por exemplo, entender o que tua alma está falando, né? Então, por exemplo, se eu me pergunto assim, será que fulano vai me fazer mal, fulano presta, entendeu? E às vezes tem aquela vozinha interior que está falando assim, não presta, não presta, não presta. E você ignora e quebra a cara. Por quê? Porque você não ouviu a voz da alma, né? Porque você não seguiu a tua intuição. Eu, como pisciano, tenho uma intuição muito aguçada e dou bastante bola para minha, para minha intuição. Por isso, raramente eu me engano. Às vezes eu me engano quando eu quero me enganar. Às vezes a gente quer ser feito de bobo, né? Mas tem situações em que você, por exemplo, pelo registro acástico, você poderia ainda ser acompanhado pelos teus mentores espirituais, nesse lugar na galáxia, que podem ser humanos, podem ser ETs, e receber informações sobre a natureza do universo, sobre o que aconteceu. Você perguntar, todas aquelas perguntas que você pergunta todos os dias, tá tudo ali numa caixa, por exemplo, né? Tipo assim, por exemplo, eu tenho uma curiosidade muito grande com relação a Marie Antoinette. Eu gosto muito do século XVIII e arte do século XVIII, roupas e tal, né? Aquelas roupas de babados e lá. Então, eu sempre me pergunto se a Marie Antoinette sabia que o Luís XV, o Luís XVI ia afundar com a monarquia ou não, né? Qual é o grau de participação dela, né? Então, em vez de eu ficar lendo livros e as versões se contradizem, algumas pessoas falam que sim, alguns estudiosos falam que não, que ela era inocente, alguns falam que ela era culpada, você poderia ir numa caixa, né? Que eu gostaria de ter essa possibilidade de ir numa caixa e sentir o que ela sentiu, né? Sentir, entrar nela, né? Ter essa permissão da espiritualidade para chegar a ela e saber, talvez por uma hipnose, talvez por um transe, uma meditação, sentir o que ela sentiu, se ela se sentia, o que ela pensava daquele momento histórico que ela estava vivendo e do fim trágico que ela teve, né? Que ela foi guilhotinada e tal, né? Então, por exemplo, seria muito maravilhoso você poder, por exemplo, saber, por exemplo, sobre Jesus, né? O que Jesus realmente disse, o que foi modificado. Certamente coisas que tem na Bíblia estão modificadas, não era exatamente o que Jesus disse. Já pensou você poder presenciar no acástico, né? Aí fala assim, os registros acásticos estão disponíveis para todos. Algumas respostas não serão do seu agrado. Cuidado quando você for no registro acástico, que nem sempre você vai receber a confirmação daquilo que você pensa que é verdade. Tenha humildade. Então, em primeiro lugar, para você ter direito ao acesso ao registro acástico, você tem que ter o direito, você tem que ter a sinceridade interna de aceitar que talvez aquilo que o registro mostra não é o que você pensa, né? Tipo assim, você glamoriza, você dá uma perfeição para uma pessoa, achando que ela é maravilhosa, ela não era maravilhosa, ela era terrível. Ou ela não era aquilo que você acha que era, né? Ou talvez você ache que você é uma pessoa boa e as vidas passadas mostram que você não era, né? Quando os seus guias sentirem que você está pronto para continuar por si próprio, você terá permissão para aceitar seus registros. E você tiver a necessidade de saber, quer dizer, eles vão liberar quem... Você nunca vai num lugar desse sozinho, né? O professor Wagner Borges sempre falava isso. Por exemplo, não existe viagem astral desacompanhada. Todo mundo tem guia espiritual, tal do anjo da guarda, o guia, o mentor.
Então esse guia, esse mentor, ele vai com você para os lugares, né? Ele vai com você para os mundos espirituais. Então imagina aí para os registros akáshicos, para as bibliotecas do universo, né? Ele não vai deixar você na mão, ele vai mostrar para você o que você tem direito de saber. E aí os guias espirituais falam assim, olha, isso aí ele não tem estrutura para saber. Não vai fazer bem a ele saber, ou não está no plano daquela encarnação saber, né? Então não pode. Porque na espiritualidade tem sim e não, não tem exceção. Né? Eles são bastante duros, assim, as pessoas querem umas molezas, querem infringir. As pessoas chegam assim pra mim e falam assim, por que você não rouba? Por que você não se deixa abduzir, não rouba uma coisa de um ET? Você imagina, cara, se o ET dá essa mancada, né? Se você pensa que você vai burlar um ser muito mais inteligente que você, é como uma criança achar que vai roubar um objeto da casa de no meio de um monte de adulto. Né? É até engraçado. Né? É muito importante estar bem enraizado para receber e manter as frequências que vêm de dentro. Essa é a razão por qual você deve estar ligado à natureza para o bom aterramento. Caso contrário, você pode sentir tonturas ou mal-estar no corpo e pode não ser capaz de manter a vibração por muito tempo e as suas respostas parecerem pouco claras. Quer dizer, se você, por exemplo, para fazer esse registro akáshico, você tem que fazer tipo como eu fazia lá no budismo, retiro de silêncio, entendeu? Ficar numa meditação, em silêncio, deixar a cabeça esfriar e tal. Porque se você estiver no agito da cidade, no agito do mundo mundano, vamos dizer, do mundo samsárico, vamos falar assim, você provavelmente não vai aguentar o tranco da mensagem. Então o que vai acontecer? Ou você vai passar mal, chegar a ter uma dor de cabeça, aquilo vai te fazer mal de alguma forma, ou ainda pode acontecer de você distorcer, entendeu? Outro dia um rapaz falou assim pra mim assim, eu vi ele até falou umas coisas meio malucas pra mim, falou que água vira papel, papel vira água. Eu falei assim, mas você precisa ver se você recebeu direito. Falou assim que o papel virava água, a água virava papel. Não, acho que não. Acho que alguma coisa na comunicação se distorceu. E você escutou de alguma forma errada, porque a sua mente não estava preparada para receber aquela informação na sua pureza, né? As informações dos registros akáshicos só serão dadas à pessoa que ser usada para curar a si mesma ou a sua parcela do planeta. Não adianta você, por exemplo, falar assim, eu quero escrever um livro sobre a Cleópatra, então eu quero acessar o registro akáshico, tipo uma magia negra, para descobrir detalhes interessantes sobre a cultura egípcia, você não vai ver nada. Entendeu? Porque enquanto a gente está nesse corpo físico, pelo menos, nessa matéria densa, o akáshico é só usado no estritamente necessário individual. Então é para você ver, porque, por exemplo, teve uma amiga minha que ela queimou o braço e ficou um ano fez plástica, o braço dela ficou todo feio, né? E aí ela era uma yogini, era uma meio, vamos dizer, seguidora, não era Hare Krishna, era Kriyananda Marga. E aí ela teve uma meditação, ela teve um acesso ao Akasha. Ela viu que ela era, na Idade Média, um padre, né? E que o padre torturou uma mulher, para aquela coisa de bruxa, não sei o que, não sei o que. Pôs a mulher numa cela solitária, entendeu? A mulher enlouqueceu, né? Então ela tinha alguma coisa que fez merecer aquele karma. Depois, inclusive, ela se... É engraçado que quando você vê, né, e, por exemplo, você resolve, você aceita que você, de alguma forma, mereceu aquilo, ela começou a melhorar. Isso é muito interessante. É para isso que serve o Akasha, né? O akáshico. É para você... Não é simplesmente para você saber e ficar ali lamentando a morte da bezerra, mas é para você resolver aquela questão. Falar assim, eu fiz um mal também. Às vezes a pessoa, às vezes ela por ser uma yogini, uma mulher espiritualizada, ela se achava o máximo, eu sou boa, eu sou evoluída. E aí ela viu que há 200 anos atrás ela pegou uma moça inocente, torturou, quer dizer, num outro corpo, numa outra vida, numa outra religião, num outro contexto. Ela pegou uma mulher, entendeu? Torturou, espetou, sei lá, queimou viva, entendeu?
ela não era tão especial assim. E aquela queimadura foi uma espécie de alerta, né? Quando ela percebeu que ela não era tão a última Coca-Cola do deserto, que ela não era tão boa assim, ela começou a ferida começou a sarar. É engraçado isso. Ele regenerou assim quase que milagrosamente, tá? Então, para isso que serve o acástico. Os registros acásticos não devem ser usados para adivinhações ou recordações de vida passada de divertimento. Eles são muito sagrados e protegidos por seres de luz em sentinela. Você não vai ter acesso a esses registros a menos que tenha integridade e disciplina nos seus hábitos diários e pensamentos. No entanto, você vai continuar a ser ajudado, abençoado e honrado e guiado pelos reinos dos espíritos na sua mais alta manifestação. Ok? Então, pro Logan Luiz, esse é o meu programa sobre registros acásticos. Né? Espero ter esclarecido que, assim, eu não sei muito mais coisa, porque afinal de contas a gente é tão pequeno, não sabe onde isso fica, ou como isso funciona, ou... entendeu? Então eu falei o pouco que eu sei sobre esse assunto. Espero ter satisfeito. E se alguém manja mais, por favor, coloque nos comentários, entendeu? Contribua, tá? E é isso aí. Pessoal, Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico e Namastê.